Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos agora para a lição de número 9 e nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o tabernáculo. Lição de número 9, o tabernáculo e a adoração a Deus. Nós vamos perceber que Deus tem um modo de ser adorado, Deus tem um jeito de ser adorado. E desde o Antigo Testamento, nós estamos estudando o Pentateuco, porque a gente vai ver que desde a Antiga Aliança, Deus já tem estabelecido um modo, uma direção, um jeito de se adorar. E nós vamos perceber também que através do tabernáculo, esse modo de Deus ser adorado, o modo de Deus se apresentar ao seu povo, o modo de Deus estar no meio do seu povo, já apontava também para Cristo Jesus e aquilo que Jesus viria fazer na nova aliança nas vidas das pessoas. Olha só o que diz a verdade aplicada. O tabernáculo foi levantado no deserto, mas sua mensagem apontava para a nova aliança. Glória a Deus. Através do sacrifício de Cristo, de forma substitutiva e definitiva. Nós estamos falando do tabernáculo que está estabelecido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas que este tabernáculo apontava para Jesus, o sacrifício de Jesus e o modo de Jesus nos resgatar e como Deus iria habitar no meio do seu povo. Então, todos os utensílios, a gente não vai conseguir estudar tudo isso nessa lição. Esse não é o propósito para essa lição, mas nós já estudamos em lições passadas na própria revista dos jovens e a gente percebeu ali durante 13 lições os aspectos mais detalhados do tabernáculo. E a gente viu ali que tudo que existe no tabernáculo, tudo que acontecia no tabernáculo apontava para Cristo, fazia menção a Cristo, apontava para a nova aliança. E eu quero deixar aqui para você levar para os seus alunos, lembrando que quando a gente fala de jovens, a gente fala de uma turma que é muito visual, né? Jovens gostam muito de visual, de música, de imagens, de gravuras, de vídeos. Então eu quero deixar aqui para você na descrição desse vídeo, eu quero deixar aqui um vídeo bem conhecido aqui da plataforma do YouTube. Você vai clicar lá, é a réplica em tamanho real do tabernáculo. Foi bem interessante esse vídeo que fizeram e dá para a gente ter uma ideia do tamanho dos materiais, o tamanho do tabernáculo, as dimensões, com uma pessoa lá dentro, no tamanho real, dá para a gente ter uma noção. E é importante que você, professor, leve para o seu aluno essa imagem, essa figura, para que eles possam ali conhecer essa perspectiva de como que era o tabernáculo, né? Qual é o tamanho, as dimensões, onde é que ficava o tabernáculo. Esse vídeo ele é bem ilustrativo, é um vídeo rápido e dá para você aí explicar através desse vídeo como que era, que tamanho que era, para eles terem uma noção do que a gente está falando aqui nessa lição de número 9. Quais são os objetivos que após essa lição os nossos jovens terão que ter aprendido? A gente vai ter que bater nessa tecla aqui desses 3 objetivos. Conhecer o tabernáculo e sua mensagem, vislumbrar a teologia revelada no tabernáculo e o terceiro é enfatizar o padrão moral exigido para a nação de Israel e assim também apontando para nós hoje na nova aliança na pessoa de Cristo Jesus. O versículo do dia que traz menção aí, a referência sobre o tabernáculo, está em Êxodo 40, verso 34 e o 35, que diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, né? Nosso texto de referência aí que é o Êxodo 40, verso 34. E o versículo 35. Introdução. O tabernáculo foi dado pelo próprio Deus para Moisés e foi solicitado que fizesse conforme a orientação divina, pois as medidas materiais e cores revelariam verdades acerca de Deus e a obra de redenção por intermédio de Jesus Cristo. A gente, quando estuda o tabernáculo, quando a gente vai buscar os textos que falam da orientação que Deus dá para a construção do tabernáculo, a gente vai ver que Deus é extremamente detalhista. O tipo de material,
a cor a ser usada, a espessura, o comprimento, a largura, a altura, aonde cada peça ia ficar, em cada peça ia encaixar. Para que isso ocorresse, ele vai conceder um espírito de sabedoria a homens específicos para trabalharem, para elaborarem os materiais, a madeira, os metais que vão ser usados na construção do tabernáculo por um único motivo que nós vimos aqui na introdução. Tudo isso prefigurava a pessoa de Cristo. Tudo isso aponta para Jesus. Assim como todas as escrituras estão apontando para Jesus, o tabernáculo também tinha essa mensagem trazida para os nossos corações, para o nosso dia de hoje. Mas para eles que estavam lá, tudo aquilo que estava descrito no tabernáculo, quando eles entrassem no tabernáculo, quando eles tivessem acesso às dependências do tabernáculo, eles estariam aprendendo um pouco também sobre a pessoa de Jesus. E olha o ponto-chave dessa lição. Na antiga aliança, o acesso ao Santo dos Santos era restrito apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano. Na nova aliança, os santos têm acesso ao trono da graça por intermédio de Cristo. Vale a pena você, professor, frisar esse nosso ponto aqui. Esse é o ponto principal dessa lição. Lá no tabernáculo, havia um local específico, dentro da tenda da congregação, chamado de Santo dos Santos. E este lugar era acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Um homem, uma vez por ano, podia acessar esse lugar. E hoje, na nova aliança, todos os homens, através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, todos os homens podem adentrar no Santo dos Santos, que é o local que simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava naquele lugar e acessava a presença de Deus. E hoje todos nós temos o privilégio de acessar a presença de Deus. Por isso que nós devemos frisar isso para essa turma, levar esse ponto chave, levar esse ponto de referência da nossa lição, escrever no quadro, colocar numa cartolina, colocar ali no slide, no data show, coloca de alguma forma destacando para a turma que nós hoje temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos pela presença de Jesus, através de Cristo Jesus que morreu na cruz por nós. Então vale a pena a gente aguentar as tentações desse mundo, vale a pena a gente resistir às investidas do diabo e permanecer fiel a Deus, porque somente fiel a Jesus nós acessaremos a presença de Deus. Aleluia! Que você seja um entusiasta para essa turma, que você seja um incentivador para a vida deles. Deus levantou você, professor, Deus levantou você como mestre, como instrutor, como líder na vida desses jovens, para incentivar eles a permanecerem fiéis a Deus, porque o que Jesus fez por nós é algo surreal, é algo inimaginável, mas é algo extremamente gratificante de desfrutar, que é adentrar na presença de Deus. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E agora a gente vai entrar nos tópicos da lição para conhecer o tabernáculo. Tópico de número 1, conhecendo o tabernáculo. O tabernáculo era dividido basicamente em pátio e tenda da congregação. A tenda da congregação era dividida em lugar santo e lugar santíssimo. Este lugar estabelecido por Deus para que pudesse se relacionar com o seu povo. Eu trouxe aí nesse próximo slide essa imagem que ilustra muito bem o que representava o tabernáculo para o povo hebreu ali no deserto. Eles ainda não tinham pátria, eles ainda não estavam estabelecidos na terra da promessa, em Canaã, eles estavam rodando, girando pelo deserto, e essa era a representação de Deus no meio deles. Você observa, eu coloquei essas setas aí, a primeira seta mais à direita, ela está apontando para o lugar que a gente chama de pátio. Era onde as pessoas comuns, digamos assim, podiam acessar. Onde os adoradores, onde aqueles que levariam o sacrifício podiam acessar. Era só essa parte mais externa aí, a parte do pátio. E aí lá onde está aquela tenda, que é chamada de tenda da congregação, existem 2 compartimentos lá, que é o santo e o santo dos santos. O santíssimo e o santo dos santos, como nós vimos ali na introdução deste tópico. Então somente os sacerdotes entravam na tenda da congregação. E dentro da tenda da congregação, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos.
E o restante do povo, todos os demais, podiam, no máximo, chegar ali ao pátio, entregar o seu sacrifício e voltar para suas casas. Hoje não. Hoje todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso à presença de Deus. Você, professor, eu recomendo que você encontre uma imagem como essa. Tem o vídeo que nós deixamos aqui na descrição, que retrata muito bem o tabernáculo, mas eu recomendo que você leve uma imagem como essa, se não tiver como levar via projeção ou televisão, que você leve através da impressão, imprima essa folha e leve, que a maioria dos nossos jovens, talvez eles não conheçam ou tenham uma ideia de como seria o tabernáculo. E eu achei interessante esta imagem que eu coloquei aqui no nosso slide, porque ela está representando exatamente o que era a tenda, o que era ali o tabernáculo para o povo hebreu. Eles estavam realmente no centro ali do povo de Deus. Você vai perceber nessa imagem que as tribos estão dispostas, estão separadas, estão ali, cada uma colocada em leste, oeste, norte e sul. Cada tribo ficava numa posição específica, determinada por Deus, e todos eles estavam exatamente olhando para o tabernáculo. Aonde eles estavam estabelecidos, seja a leste, a oeste, a norte, a sul, todos eles estavam de frente, exatamente de frente para a presença do tabernáculo. Esse tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo escolhido. Glória a Deus. 1.1. Quais são então os propósitos do tabernáculo? Desde a saída do povo do Egito, Deus vinha se revelando ao povo. Porém, precisava inculcar na mente do povo verdades religiosas. O tabernáculo, portanto, foi levantado para que Deus habitasse no meio do seu povo e para ser o centro da vida religiosa, moral e social, pois a tenda ficava bem no meio do acampamento de Israel. Por último, representar grandes verdades espirituais, mostrando ao povo a necessidade de viver uma vida de santidade, arrependimento e submissão à vontade divina. O tabernáculo evidenciou aos israelitas que eles eram um povo exclusivo de Deus e que deveriam zelar por este relacionamento. É tão importante a presença do tabernáculo entre eles, porque nós estamos falando de um povo que, através do período que eles ficaram dentro do Egito, eles não tinham concepções religiosas da parte de Deus. O que eles tinham de concepção religiosa, o que eles sabiam sobre religião, era exatamente o que eles aprenderam lá dentro do Egito. Eles foram aprender que existe um Deus criador, um Deus dos patriarcas, quando eles tiveram então acesso ali pela primeira vez através de Moisés. Moisés levou o que seria Deus, o Deus criador de todas as coisas, está querendo separar vocês para vocês adorarem a Ele. Agora eles estão no deserto, estão livres de Faraó. Mas e agora? Que tipo de Deus a gente adora? Então Deus vai estabelecer um modelo de adoração, um tipo de adoração, como que se deve adorar, qual é a formatação dessa adoração. Tudo isso estava simbolizado no tabernáculo. Deus tem um modelo para que a gente adore a Ele. A gente não pode adorar a Deus de qualquer jeito, e também esse é um dos propósitos dessa lição. 1.2. O tabernáculo e a sua mensagem. O tabernáculo revela que só existe um caminho para acessar a presença de Deus e que, primeiramente, é necessário passar pelo altar do holocausto e somente depois acessar o altar de incenso e dos santos dos santos. Vale a pena ler de novo para a gente frisar essa parte aqui. Eu faria essa leitura, colocaria no quadro, destacaria, se eu fosse dar essa aula para os jovens, eu daria um jeito de que eles lessem essa parte aqui, que é a mais importante dessa lição para mim. O tabernáculo revela que só existe um caminho para acessar a presença de Deus e que primeiramente é necessário passar pelo altar do holocausto e somente depois acessar o altar de incenso e o santo dos santos. Naquela imagem que eu coloquei na projeção, você viu que primeiro eles entravam ali no pátio e ofereciam um sacrifício. Daí eles paravam. E através da figura do sacerdote, essa oferta deles chegava ao Santíssimo Lugar. E através do sumo sacerdote, que era uma outra personagem, essa oferta chegava ao Santo dos Santos uma vez por ano. É um processo para se chegar à presença de Deus. A expressão holocausto traz a ideia de sacrifício por inteiro, mostrando-nos que, se quisermos ter intimidade com Deus, é necessário nos entregarmos sem reserva, conforme diz a palavra, que nosso corpo seja oferecido em sacrifício vivo e santo, que é o nosso culto racional. O sacrifício demonstra o quanto somos comprometidos com Deus. Olhe para cá e vale a pena a gente frisar isso aqui. Hoje, nós temos acesso ao Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus.
nós temos acesso à presença de Deus. Isso é fantástico, não há merecimento em nós, não há méritos em nós de chegar no Santo dos Santos, porque isso foi acessado pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos deu acesso ao Santo dos Santos. Ponto, isso é uma verdade inquestionável. Agora, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, poder desfrutar dos segredos de Deus. A palavra de Deus diz que os segredos de Deus são revelados àqueles mais íntimos. Então, para que nós possamos, agora dentro do Santo dos Santos, acessar a intimidade com Deus, podermos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nós, ainda aqui nessa terra, e no porvir da vida eterna, nós precisamos sacrificar ao Senhor. Nós não sacrificamos ao Senhor para obter salvação. Salvação já foi conquistada. O acesso ao Santo dos Santos está garantido. Mas intimidade na presença de Deus precisa ser buscada, desejada, almejada. E aí é um ponto interessante para que a gente possa falar à nossa turma, aos nossos jovens, da responsabilidade que cada um deles tem de buscar a presença de Deus. O seu pastor tem as experiências deles, os pais têm as experiências dele, as irmãs têm as experiências delas, mas nós jovens precisamos buscar as experiências com Deus. Eu conheço muitos jovens aqui na nossa região, jovens ainda solteiros, jovens ainda que não se casaram, mas que têm um compromisso com Deus, que pregam, que cantam, que têm agenda, que têm ministério, que se envolvem com a obra de Deus, fazem missões, fazem evangelismo, se entregam por completo à obra de Deus. É isso que Deus requer da nossa juventude, que a gente possa gastar toda a nossa juventude na presença de Deus. Eu tenho orgulho de dizer que eu gastei toda a minha juventude como solteiro na presença de Deus. Me deixei gastar. Era manhã, tarde e noite fazendo a obra de Deus. Era manhã, tarde e noite me envolvendo com a igreja. Logo cedo me tornei obreiro. Ainda solteiro me tornei obreiro. Ainda solteiro me tornei líder. Ainda solteiro eu já era superintendente na escola dominical. Que maravilha. Eu tenho orgulho de dizer isso. Que ainda solteiro eu era o superintendente da escola dominical. Eu nunca mais, depois de mim, vi um jovem, solteiro, superintendente da escola. E eu tenho o prazer e o privilégio de ter feito parte dessa história. Então, que você que é jovem, você que é professor de jovens, vai incentivar esses jovens através dessa lição, incentive eles. Olha, a presença de Deus já está garantida. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, mas a presença da intimidade precisa ser desejada. Nós precisamos desejar ardentemente a presença de Deus, ardentemente os dons espirituais. Nós precisamos acessar a presença de Deus. Eu me lembro, até disse em um outro vídeo que eu gravei aqui para os adultos, que eu fui orar por uma jovem e eu me vi naquela jovem quando ela cantava com uma energia, com uma força, com uma vitalidade tão grande, que no final do culto eu chamei ela e falei, jovem, vem cá. E eu profetizei sobre a vida dela, jovem, continue assim, nessa garra, nessa força, nessa perseverança, e Deus vai te honrar, Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar um trabalho, Deus vai te dar um ministério, Deus vai cuidar de você. Cuide da obra de Deus, continue com essa garra, continue com essa determinação, que Deus vai te honrar. Aleluia! E é isso que nós precisamos, é de jovens cheios da presença de Deus, jovens como Daniel que não se misturam, jovens como Sadraque, Mesaque e Abednego que não se curvam diante do mundo, jovens, aleluia, como Davi, que ainda jovem, solteiro, um menino, um garoto, já tinha promessas de ser o rei de Israel. Aleluia! Deus vê mais coisas nos nossos jovens do que muitas vezes a gente imagina. Muitos de nós olham para os jovens e só veem jovens turbulentos, briguentos, cheios de problemas, mas Deus vê, aleluia, futuros reis de Israel. Lá no meio deles, ali tem pastores, tem obreiros, mas nós precisamos ativar essa intimidade, essa vontade de orar, de buscar a Deus, de estar junto das irmãs de oração. Eu me lembro que ainda novo na fé, ainda jovem, né, nós vivíamos na oração. Fiz parte de uma mocidade que estava em todas as orações, pela manhã e à noite, jovens que evangelizavam de madrugada, que iam atrás de vigília para orar mais, para buscar mais. Eu fiz parte dessa geração
Que Deus levante uma geração sempre mais e mais apaixonada e vigorosa, e apaixonada e vigorosa, e querendo sempre mais, porque o nosso Deus tem coisas grandes para fazer na vida dos nossos jovens. Aleluia! Vamos fazer uma reflexão então aqui desta lição. O tabernáculo revela verdades acerca da obra redentora de Cristo, mas também aponta para a maneira como Deus deseja ser reverenciado e cultuado. Aleluia! Aponta para Cristo, mas aponta também para a maneira como Deus deseja ser cultuado. Qual é o modo em que a gente se apresenta diante de Deus? Essa é a grande mensagem também do tabernáculo. Tópico de número 2, chamados para adorar. Moisés e Arão falaram a Faraó sobre a saída do povo do Egito para prestar culto ao Deus de Israel no deserto. Isaías chega a dizer que Deus firmou ou formou Israel para que lhe desse louvor. Isaías 43, 21. Agora, em pleno deserto, Deus estabelece diretrizes para o culto. Nós vamos para o deserto, Faraó, e nós vamos adorar a Deus. Faraó quis várias vezes intervir. Moisés disse, negativo, não vai ficar uma unha aqui, porque tudo que nós temos lá no deserto vai ser para adorar a Deus. E agora Deus estabelece um modo, apresenta esse modelo para Moisés. Moisés apresenta esse modelo ao povo e agora eles precisam seguir exatamente aquilo que Deus havia determinado. 2.1, adorando o caráter de Deus. A adoração verdadeira é aquela que tem como princípio a adoração do caráter de Deus, ou seja, adorá-lo pelo que ele é e não pelos seus feitos. Os rituais estabelecidos por Deus deveriam ser obedecidos na íntegra, pois o povo precisava compreender a fidelidade de Deus ao pacto, bem como as suas misericórdias, diante do pecado individual e coletivo. As ofertas e sacrifícios eram atitudes de um coração que reconhecia o caráter de Deus e o exaltava por ser excelso. Independentemente da classe social, cada um tinha a oportunidade de oferecer a Deus a sua adoração, rendendo-se assim à vontade soberana de Deus. Era muito democrático, né? Você tinha como levar apenas uma pombinha, uma rolinha, então é isso que você entregava. Se você tinha condições de levar uma ovelha, é uma ovelha que você entrega. Se você tem condições de levar um boi, é um boi que você vai levar. Mas ninguém podia apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. 2.2, as festas e suas implicações. Dentre as festas celebradas pela nação de Israel, existem 3 que apresentam um significado bastante interessante. A festa da Páscoa, que celebra a libertação do povo da escravidão do Egito, expressamente pelo poder de Deus. Existe também a festa dos tabernáculos, quando o povo deve se lembrar da provisão de Deus sobre a nação durante o tempo de peregrinação. E por último, a festa do Pentecostes, quando as primícias da colheita eram oferecidas ao Senhor. O propósito dessas festividades anuais era para que o povo jamais esquecesse os benefícios de Deus e seu favor. Assim o povo adorava a Deus por sua fidelidade, proteção e provisão. Então estão estabelecidas nessas 3 festas: fidelidade de Deus ao seu povo, proteção de Deus ao seu povo e provisão de Deus ao seu povo. Então toda vez que eles celebravam uma festa, celebravam com danças, com palmas, com músicas, com sacrifícios, eles estavam dizendo: nós servimos a um Deus que é fiel, um Deus que provê, um Deus que protege. Nós servimos a um Deus que é presente, a um Deus que habita no nosso meio. E era por isso que eles deveriam repetir essas festas todos os anos. Uma mentalidade escrava, como a de Israel, durava tempo para ser limpa, desimpregnada, aquela sujeira da escravidão. Um fato bem interessante que intriga a gente, está lá em Êxodo 32, é quando Moisés sobe ao monte para receber as instruções de Deus, os 10 mandamentos, e o tempo que Moisés passa no monte, poucos dias, o povo já está lá embaixo, pecando contra Deus e construindo um bezerro para adorar um bezerro, e induzindo o próprio Arão, irmão de Moisés, a fazer tamanha aberração. E o próprio Deus desperta Moisés e fala: Moisés, desce depressa porque o povo está cometendo bobagens lá ao pé do monte. Moisés se irrita tanto com aquela cena que ele quebra as tábuas da lei. E isso simboliza o tanto que o povo de Israel era escravo. E muitas vezes nós também, nós passamos tanto tempo servindo ao mundo, tanto tempo servindo às drogas, tanto tempo servindo
as coisas dessa vida, e quando a gente vem para Cristo, vem para o mundo evangélico, vem para o mundo espiritual, a gente demora um tempo para desapegar, para se purificar dessas velhas práticas que a gente cometia. Mas Deus quer nos transformar, quer a nossa vida por inteiro. Deus nos quer espírito, alma e corpo. E para que nós possamos sempre adorá-lo, nós hoje temos a presença da igreja. É por isso que na igreja a gente celebra várias festas durante o ano. Eu não sei se na sua é assim, mas na nossa aqui a gente tem festa de criança, festa de jovem, festa de homens, festa de mulheres, festa da equipe de louvor, aniversário da igreja, aniversário do pastor, Réveillon, é aniversário de tudo quanto é coisa que você imaginar. A escola bíblica faz festividade, faz propósito, faz projetos, o evangelismo faz festa, faz projetos, e tudo isso tem o objetivo de nos mostrar que Deus é fiel, que Deus é proteção, que Deus é provisão nas nossas vidas. Sempre nós precisamos martelar nisso e celebrar ao nome do Senhor, para nunca a gente esquecer que se não fosse Deus na minha vida, e se não fosse Deus na tua vida, irmão, nós estávamos perdidos, estávamos, a ver navios, mas Deus, por sua graça, nos resgatou, nos levou para o Santo dos Santos e nos trouxe para sempre para perto dele. E é por isso que a gente deve sempre se lembrar que ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tópico número 3, Israel e a missão da santidade. Deus escolheu Israel com uma missão específica, por ser sua propriedade particular. Como propriedade exclusiva de Deus, Israel precisava viver uma vida separada e consagrada a Deus, demonstrando a santidade do Senhor. 3.1, sede santos porque eu sou santo. A santidade ao Senhor é o tema do terceiro livro do Pentateuco, chamado de Levítico. A palavra santificação significa apartar-se do mal e dedicar-se ao serviço de Deus. O sistema de sacrifício deixava explícito que o próprio Deus previa o meio de expiar seus pecados e de santificar sua vida. A ordem dada a todo indivíduo era ser santo, pois Deus é santo. A expressão santo aparece 73 vezes no livro de Levítico. O povo deveria ser santo como prova de obediência aos mandamentos de Deus. A adoração a Deus os levava à necessidade de serem puros e separados para Ele, né? O Senhor requer santificação da gente. Nós não vamos ser salvos, irmãos, porque oramos 10 horas, jejuamos todos os dias, porque nós fizemos isso ou deixamos de fazer aquilo. Não é por ações que a gente faça. A gente é salvo por causa do sacrifício de Jesus. Eu já falei isso no tópico anterior. Nós acessamos o Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós adentramos a presença de Deus por causa de Jesus, o Filho de Deus. Mas daqui para frente, esse percurso da intimidade requer santidade de nós. Enquanto nós aqui estivermos, nós precisamos nos posicionar sempre, sempre contrários às regras desse mundo, e sempre buscando agradar a Deus. E para agradar a Deus, a palavra é santificação. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Hoje a gente em dia vê que muitos dos nossos jovens estão cercados por amigos nas redes sociais, influenciados na escola, influenciados na faculdade, influenciados aonde eles estão indo, as influências negativas estão vindo. E eles têm que entender que é somente através de uma vida de santidade a gente vai ter comunhão com Deus e vai influenciar as pessoas. Há dois tipos de pessoas apenas nesse mundo, né? Vale a pena a gente relembrar isso aqui. Há dois tipos de pessoas: os influenciados e os influenciáveis. Ou você está sendo influenciado ou você está influenciando alguém. Não existe um elemento neutro, o terceiro elemento. Você não pode ser neutro. Ou você está influenciando alguém, ou alguém está te influenciando. O tempo todo esse processo acontece. Por isso que o Espírito de Deus nos influenciará para vivermos uma vida santa, e a nossa vida de santidade vai ter que influenciar alguém a se posicionar também em santidade ao Senhor. 3.2, o pecado deveria ser evitado. O pecado do povo deixaria a nação vulnerável, tornando-se presa fácil a qualquer inimigo. As maiores vitórias de Israel estavam associadas a uma vida de santidade. Por outro lado, os maiores reveses da nação aconteciam como punição
pela prática do pecado. Josué perdeu a batalha contra a cidade de Ai devido ao pecado de Acã. Vários inimigos de Israel sabiam muito bem que o pecado nacional era o único meio de derrotar Israel. Basta olhar o conselho de Balaão para Baraque. Salomão chegou a dizer que o pecado é a desgraça de qualquer nação. Nós, como nação santa de Deus, precisamos extirpar o pecado de nosso meio. É um tópico bem simples, mas que fala muito ao nosso coração, né? O Israel tinha isso era muito nítido quando eles estavam pecando contra Deus. Deus permitia que os inimigos viessem contra eles, né? E hoje não é diferente, irmão. Deus não mudou, não. Deus é o mesmo Deus. Deus é o mesmo Deus que requer uma vida santa da gente. Por mais que a gente se separe a Deus, Deus sempre vai exigir mais de nós, porque Ele quer nos usar. Israel deveria ser o modelo para as nações. As nações, ao olharem para Israel, deveriam desejar o Deus de Israel. Israel volta e meia falhava, Deus permitia a circunstância para trazê-los de volta para o caminho da santidade. E assim também é conosco. Deus requer que nós sejamos exemplo para as nações. Se nós nos perdermos, Deus vai proporcionar para nós dificuldades, para nós voltarmos para Ele. É o que está escrito na palavra de Deus. Deus nos corrige como um pai corrige um filho. Para que a correção de Deus? É para que nós possamos voltar para Ele. Não é? Que nós possamos estar na presença dEle, fazendo a sua vontade. E aí, concluindo já essa palavra, a teologia do tabernáculo revela o grande amor de Deus pela humanidade, bem como o seu objetivo de nos santificar pelo seu sangue, né? Todo o tabernáculo, todas as imagens do tabernáculo começavam com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, é o que diz a palavra de Deus. Então o animal era sacrificado no pátio. O sacerdote apanhava aquele sangue e ele ia lá para a tenda da congregação oferecer esse sacrifício. Esse sacrifício aponta para Jesus na nova aliança. E hoje, na nova aliança, o sangue de Jesus derramado na cruz nos levou para dentro do Santo dos Santos. E para lá a gente foi e não vai sair mais. E agora é santidade ao Senhor, é sacrifício ao Senhor, é buscar a presença do Senhor, não para ser salvo, porque nós já somos salvos, mas para ter intimidade com Deus. Que essa lição possa aí despertar os nossos alunos, né, a se manterem fiéis a Deus e a sua palavra. Para você que chegou até o final dessa aula, parabéns. A gente sabe que a correria, às vezes a gente chega na metade da lição e já sai, mas você que chegou até o final, parabéns. Em nome de Jesus, eu quero deixar aqui um brinde para você, para que você que chega sempre ao final, você vai conhecer esse brinde aqui, são os nossos recursos didáticos, né? Então, essa lição, por exemplo, esses slides, que deu um trabalhão danado para me fazer eles, eu vou te disponibilizar. Você me dá um oi, manda um oi, Pastor Heraldo, oi, sou fulano de tal, eu preciso dos slides dos jovens para me dar aula para os jovens, e aí eu te mando aí para o seu e-mail, eu retorno aí para o seu e-mail como uma resposta, tá? Toda vez me manda um oi que eu te mando a lição, tá? Eu preciso só que você me lembre para mim te mandar novamente, tá? E também nós temos a lição em PDF. Se você não tem essa lição ou gostaria de ter ela no seu celular, no seu computador, no seu tablet, então aí você me manda um oi lá também que eu te mando ela em PDF para você ter guardado. Eu mesmo gosto da lição em PDF, faço questão de ter ela no meu celular, no meu computador. Acho mais prático, acho mais fácil de manusear, de fazer a edição dos vídeos aqui. Então a gente tem essa lição também em PDF. Dá um oi lá para mim, lá em heraldeiras@gmail.com, que a gente vai disponibilizar para você, tá bom? Quero te pedir um favor aí, um queridão, nos ajude se inscrevendo nesse canal. A gente sempre vai estar gravando vídeos novos toda semana das lições da nossa revista da EBD. E também queria que você me ajudasse aí compartilhando essa mensagem, compartilhando nas suas redes sociais, deixando aí o seu joinha, o seu gostei, para que a gente possa aí continuar crescendo no nosso canal, tá bom? E a próxima lição que a gente vai trabalhar aqui tá para lá de especial, lição de número 10, uma escola chamada deserto. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de Deus na vida do seu povo e através dessas lições extrairmos para nós lições também para os nossos dias. Porque o apóstolo Paulo dizia que tudo que foi escrito a respeito de Israel foi escrito para que nós possamos aprender com eles. E diz o sábio que o verdadeiro sábio é aquele que aprende, né, com os seus próprios erros, mas também é aquele que aprende com os erros dos outros. Então eu não preciso errar para poder aprender. Eu preciso olhar para aqueles que já cometeram erros
e não cometer os mesmos erros que eles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós precisamos olhar para Israel e exatamente aquilo que eles fizeram, a gente virar e fazer o contrário para agradar ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, queridos, bons estudos. Abençoe a turma de jovens aí, é uma turma fenomenal, merece a nossa dedicação, nosso esforço, os recursos didáticos. Eu sempre gosto de dizer que jovem precisa de que a gente prepare os recursos didáticos aí, uma dinâmica sobre isso. Tem várias formas de você fazer uma dinâmica para falar sobre o tabernáculo, né? Existem vários vídeos na internet que ensinam sobre isso. Pesquisa, se debruce sobre esse assunto. Deixa Deus te usar para abençoar os nossos jovens, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima IBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.